Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de fevereiro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 12 de Adar, do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, estamos iniciando a tarde com a Torá, e louvamos a Hashem por termos a oportunidade de termos o fôlego de vida devolvido no dia de hoje, para que nós possamos viver para Hashem. Uma das coisas que nós estamos aprendendo no livro de Shemot, nessas últimas leituras, ou últimas chamadas à leitura da Torá, onde nós temos aí a graça bendita de chegarmos realmente a, como Kohen Gadol tinha o diadema, né? A placa de ouro, Kadosh Lech Hashem, né? Santidade para Hashem, santo para Hashem. Então que a nossa vida, quando nos é devolvida pela manhã, que nós possamos ter ciência, né, dessa realidade, que Ele nos devolveu o fôlego de vida, para que nós possamos, para que possamos verdadeiramente viver e possamos verdadeiramente estarmos aí prestando a Hashem um serviço do coração, um serviço de amor, voluntário, espontâneo, com alegria, para que nós possamos cada vez mais enaltecer o bendito nome de Hashem, né? E nesse sentido nós estamos aqui hoje dia 12 de Adar, e portanto a nossa leitura de hoje no quarto dia do Shabat. Uma das características que nós aprendemos aí durante essa paraxá semanal é exatamente sobre a questão de nós podermos, desde o primeiro dia da semana até o sexto dia da semana, nós estarmos vivenciando de uma certa forma o Shabat, né? A santidade do Shabat, o sagrado dia de Shabat. Por isso que a nossa nomeação durante os dias para estarmos já envolvidos com o Shabat vem ser dentro desta visão, vem a ser exatamente como temos aí, né, no Sidur, o primeiro dia do Shabat, o segundo dia do Shabat, o terceiro dia, quarto, quinto, sexto dia do Shabat. E no próprio Shabat, então, nós temos aí a bênção do dia, que é o salmo que nos fala sobre o sagrado dia do Shabat. Então, por isso que hoje nós estamos no quarto dia do Shabat, e normalmente nós vamos falando sempre, né? Hoje é o primeiro dia do Shabat, etc. e tal, para que nós já possamos realmente não estarmos deixando o Shabat para o sétimo dia da semana, e durante os outros 6 dias nós estejamos aí sem se lembrar do Shabat. Por isso a nossa contagem semanal é exatamente junto com a chamada da leitura da Torá. Primeiro dia do Shabat, primeira leitura. Segundo dia do Shabat, segunda leitura da Paraxá, né? E assim sucessivamente. Então, quando nós fazemos isso, nós já estamos nos envolvendo realmente com o Shabat, o sagrado dia do Shabat, ok? Hoje nós estamos no dia 159 do ano 5781, então a nossa gota de sabedoria do Rebbe de hoje é exatamente de número 159, né? Então nós louvamos a Hashem por podermos estarmos aqui junto com a Luciana Rodrigues de Marília, interior de São Paulo, o João Batista, Aliança Pernambuco, a Yaritza Verônica lá do Chile, Baruch Hashem, a Donária Carmo de Lisboa, Portugal, né? São as pessoas que estão aí no momento conectada conosco aí. E você que já está, ou quem for chegando, né, sempre traz aí um shalom, para que possamos ver aí o teu nome e possamos aí responder ao teu shalom também, ok?
Vamos então à nossa quarto dia do Shabat com a nossa gota da sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, ok? Então, a sabedoria do Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, nos fala assim: a confiança inabalável em Deus pode realizar curas milagrosas. Todavia, você deve sempre seguir as instruções do médico. Não que os doutores ou os seus médicos curem, não que os doutores ou os seus remédios curem. É o médico de toda a carne que cura, né? O Todo-Poderoso, o Criador. Porém, o médico e o remédio fornecem um canal natural para que ocorra o restabelecimento da saúde, e é dessa maneira que Deus quer que seus milagres operem por meios naturais. 4 coisas aconselháveis para obter a cura, assim o Rebbe nos diz. Primeiro, encontre um bom médico e siga suas instruções. Segundo, afaste todo pensamento sobre doenças, só tenha pensamentos saudáveis. Terceiro, fortaleça sua confiança no médico de toda a carne, o Todo-Poderoso, o Todo-Misericordioso. Acredite que ele o curará da maneira que julgar mais adequada. E quarto, aumente o seu estudo da luz interior da Torá. Então vejam bem, nós estamos, dentro do tópico cura, e neste aconselho, do nosso Rebbe Menachem Mendel, então ele nos fala sobre confiança inabalável em Deus, para que realmente ele possa realizar os seus milagres. A segunda questão, ele nos fala que há instruções a serem seguidas para que os milagres aconteçam. E em seguida ele diz que os doutores e os seus remédios não são eles que curam, mas realmente quem cura é o Todo-Poderoso, o médico de toda a carne, o Criador, o único Criador, o único Deus, o único Salvador. Por isso que está escrito através dos profetas, através da Torá, ele dá a ferida e ele traz a cura. Então, como não que os doutores e seus remédios curem, é o médico de toda a carne que cura. Porém, a atenção que o Rebbe nos chama aqui é para que nós possamos realmente ter razão, nada de emoção. Quando se vai pela emoção, se perde a razão. De uma forma mais simples, quando somos dominados pela razão, pelas emoções, nós perdemos a inteligência. E a inteligência é exatamente aonde que realmente está a nossa alma. Então, exatamente por isso é que nós não podemos perder a razão. É o nosso centro da nossa alma, ok? Então, dessa forma, o Rebbe diz assim: porém, o médico e o remédio fornecem um canal natural para que ocorra o restabelecimento da saúde. E é dessa maneira que Deus quer que seus milagres operem, pelos meios naturais. Certo? É interessante nós observarmos que a sabedoria judaica, ela nos fala sobre questão de milagres por meios naturais. Dentro desse sentido, significa que nós precisamos andar de forma natural. Por exemplo, você tem uma dor, você procura um médico, o qual vai prescrever para você um determinado remédio, para que aquela dor venha cessar. Mas só que a nossa confiança, ela precisa ser uma confiança inabalável no Todo-Poderoso, para que Ele possa realmente conduzir-nos à presença de um médico bom e atencioso, dar as suas recomendações, a sua prescrição e seguirmos a sua orientação. Quando nós fazemos isso, nós estamos andando de forma natural. E Deus opera milagres desta forma também.
Vimos também sobre, por exemplo, quando a divergência na visão dos médicos, ele fala para seguirmos a orientação da maioria dos especialistas. Quando tem um problema de cirurgia e há uma divergência entre os médicos, há uma dúvida, uns dizem sim, outros dizem não, então aí o Rebbe orienta, dá um tempo, procure a presença do todo misericordioso, aquele que cura toda a carne, e busca nele direção e orientação para aquilo que você deve fazer. Então essas são as formas em que Deus ele age realmente dos seus milagres, certo? Então aí nós temos, né, os 4 conselhos para nós termos como, entre aspas, assim, uma prescrição médica espiritual. Então a primeira questão é: procure ou encontre um bom médico atencioso e siga suas instruções, certo? Nesse sentido, o segundo diz: afaste todo pensamento sobre doenças e só tenha pensamentos saudáveis, né? Então não se deixe dominar pelo, como que se diz? Pelos péssimos pensamentos negativos. Nutre, fortalece pensamentos positivos, saudáveis, para que o curso natural possa continuar. Terceiro, fortaleça sua confiança no médico de toda a carne. Acredite, confie que ele o curará da maneira que julgar mais adequada. E a quarta, aumente seu estudo da luz interior da Torá. Então, essas são as recomendações para que nós possamos seguir, para que possamos ver realmente milagres acontecendo de forma natural, né? Então, o viver de forma sobrenatural no eterno, na jornada que ele propôs para nós, realmente é seguirmos a nossa vida natural, ao mesmo tempo vivendo de forma sobrenatural. É assim o agir de Deus nas nossas vidas, ok? Alimente isso, fortalece isso e no seu dia a dia procure cada vez mais estar pautado, né? Pautado, melhor dizendo, nesta visão para poder seguir a sua jornada sempre em frente, em direção à redenção com a revelação do justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach, e que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. E a visão do Olam Rabá, o mundo vindouro, que é a vida eterna. Ok? Bom, hoje nós estamos no 4º dia do Shabat, 4º dia da semana, e nós estamos pelo calendário judaico no dia 12 de Adar. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no 13º dia de Adar. Ao pôr do sol de amanhã, o 5º dia do Shabat, o 5º dia da semana, nós estaremos ao pôr do sol adentrando no 14º dia de Adar. O 14º dia de Adar é exatamente o dia da festividade de Purim. Então, no entardecer de amanhã é a nossa festividade de Purim. Amanhã, a partir das 4h47 da madrugada até as 19h02 da noite, já adentrando no 14º dia de Adar. Portanto, nesta madrugada de hoje para amanhã, a partir das 4h47, inicia o jejum, né, o jejum de Esther, conhecido como jejum de Esther. E o jejum vai até as 19h02, certo? Então, nesse dia aqui, aqueles que querem fazer realmente o jejum, precisam estar aí fazendo o jejum, abstendo-se completamente de todo e qualquer alimento ou líquido, né, durante este período. Quem quer seguir o jejum de Esther, né, como deve ser de fato. Aquele que porventura quer substituir o jejum por uma tzedakah, uma oferta voluntária, uma tzedakah do coração, certo?
ela pode substituir o jejum. Isso já foi recomendado já há vários anos pelo nosso Rav Yaakov Geranstadit, e você pode enviar a sua tzedakah no valor, né, no valor mínimo de um marmitex, que hoje está girando entre em torno de 15 a 20 reais o marmitex. Como é um jejum desde a manhã até a noite, então aí tem uma refeição, um almoço, e tem também a refeição de um café da manhã. Então geralmente gira em torno disso daí, de 15 a 20 reais o valor da tzedakah, e você pode fazer isso daí de várias formas. Você pode enviar para algum projeto Benei Noach, você pode enviar a sua tzedakah aplicando-a a uma das comunidades Benei Noach, né, nos estados, na sua localidade, etc. e tal, né, você pode aplicar isso daí, ok? Então essa é uma das formas de você poder substituir o jejum, que tem a mesma validade, segundo os nossos sábios, ok? A noite de amanhã, que é o 14º dia de Adar, então é dia da festividade de Purim. Nessa festividade de Purim, a mitzvah mais importante é poder ler e ouvir a Megilat Esther, que é exatamente a leitura do livro de Esther. Então nós aqui da nossa região Bauru, nós conversamos, né, com alguns dos nossos irmãos aqui, e então nós chegamos à seguinte conclusão: devido ao estado, né, em que nós estamos vivenciando, segundo o decreto governamental, nós estamos no estado vermelho, e portanto estão proibidas as reuniões públicas e aglomerações públicas. Então nós conversando com alguns irmãos aqui, então nós chegamos à seguinte conclusão: amanhã às 8 horas da noite, portanto amanhã quinta-feira, a partir das 20 horas, horário de Brasília, nós estaremos aqui por esse canal, o Facebook, nós estaremos fazendo uma live sobre a festividade de Purim com a leitura do livro de Esther. Então aqueles que porventura estão isolados, estão sozinhos e não tem como se reunir em comunidade, né, ou mesmo no seu âmbito familiar, e queira participar conosco da leitura do livro de Esther, a Megilat de Esther, então a partir das 20 horas nós estaremos aqui pelo Facebook para fazer essa leitura. Então você que estiver sozinho e você virtualmente, de forma como nós estamos ligados pela Ruach HaKodesh, ou Ruach HaKodesh de Hashem, o espírito de profecia de Hashem, o espírito de sabedoria de Hashem, então você pode estar nesta unidade conosco e dessa forma também estar aí participando da mitzvah de ler e ouvir o livro de Esther, ok? A partir das 20 horas, né, o nosso Rav Yaakov Geranstad, né, pela própria sede, né, do Movimento Benei Noach Brasil, no Brooklyn, São Paulo, também eles estarão ao vivo, fazendo a live de Purim. Então você tem aí, pelo nosso conhecimento que nós estamos tendo até aqui, quem sabe até amanhã alguma coisa a mais seja acrescentada. Então até o momento você tem duas opções para você participar da mitzvah de ler e ouvir a Megilat de Esther, a leitura do livro de Esther, né? Então a nossa sede, né, no Brooklyn, lá com o Rav Yaakov Geranstadit, provavelmente estarão ao vivo pelo canal do Rav Yaakov Geranstad do YouTube, né? Talvez esteja também pelo Instagram, alguma coisa assim, mas o YouTube é certeza que estarão com a live lá também. E o nosso aqui pelo Facebook a partir das 20 horas, horário de Brasília. Os dois
estarão na transmissão no mesmo horário de Brasília, 20 horas, ok? Então, amanhã de manhã, aliás, amanhã à tarde, né, na nossa live, estaremos atualizando as informações se haverá mais alguém fazendo a live sobre Purim. E aí, como diz o ditado, né, você tendo mais de uma opção, isso significa que só não participa quem não quiser, ok? Ou por alguma coisa que aconteça de forma inesperada e impeça essa comunhão, né, entre nós aí, ok? Então, no momento é isso daí. Sobre uma das coisas sobre amanhã à noite da Megilat Esther para a leitura, né, e ouvir a leitura de Esther, também nós temos aí, né, uma orientação, segundo os nossos sábios, que nesse momento, né, à noite, uma das coisas que precisa ter na mesa, né, como faz parte, né, do jantar especial de Purim, é carne e vinho, ou suco de uva. Então, você vai providenciando aí, né, para amanhã à noite, né, mesmo que você esteja sozinho, que você esteja em 2 pessoas, que você esteja somente com a sua família, por exemplo. Então, prepare aí já um jantar para amanhã à noite, né? Então, prepare aí o cardápio que cada um pode fazer, mas que tem aí entre eles carne e vinho. E não podemos esquecer da famosa orelha de Ramã, né? Que é aqueles pasteizinhos abertos em forma triangular e que chama de a orelha de Ramã. Então amanhã à noite é dia de comer a orelha de Ramã, no bom sentido, obviamente. Ninguém aqui é canibal. Aqui. Então é um alimento, né, justamente comemorando a vida pelo nosso povo judeu ter sido devidamente salvo da perseguição de Haman. Então é isso daí, carne, vinho ou suco de uva, mais aquela receita que foi postada aí através da Simone, né, lá de Ribeirão Preto, em vários canais aí, da orelha de Ramã. Então, se preparem para isso daí, e amanhã à noite juntos nós estaremos aí fazendo esta celebração através da live de Purim, ok? Ok, então vamos lá. Hoje nós estamos na nossa 4ª leitura da Parashá 20ª, Parashá Tetzaveh, Tu ordenarás, e está no livro de Êxodo, capítulo 29, e nós vamos do verso 1 até o verso 18 com os comentários de Irash, e depois dos comentários de Irash, né, e leitura, nós estaremos trazendo mais alguns ensinamentos dos nossos sábios de forma geral, ok? Então vamos lá, capítulo 29, do verso 1 ao 18, com os comentários de Irash, ritos de investidura, que são as orientações que Deus está passando para Moshe, no sentido de preparar Arão e os seus filhos para serem Kohanim e Kohen Gadol, como será a investidura, né? O cerimonial da investidura, da posse deles como Kohen Gadol para Arão e para os filhos Kohanim, a posição de Kohanim e Kohen Gadol. Então diz assim com os comentários de Irash: concluídas as instruções para a confecção das vestes sacerdotais, Deus disse a Moshe como elas deveriam ser usadas para empossar os sacerdotes em seu ofício. A cerimônia de investidura se repetiria diariamente durante uma semana inteira, a partir do dia 23 até o dia 29 do mês de Adar, do ano 2449 a contar da criação. A semana precedente ao dia 1º de Nissan, nesse período o tabernáculo seria erguido todo dia pela manhã e desmontado após o término dos ritos de investidura. Só a partir do 1º dia de Nissan ele permaneceria montado.
Isto é o que farás a Arão e seus filhos, para consagrá-los, para que me sirvam como sacerdotes. Toma um novilho como oferenda de pecados, a fim de expiar o pecado de bezerro de ouro. E dois carneiros sem defeitos para a oferenda de elevação, e outro como oferenda de investidura, né? Então, uma coisa que nós precisamos observar aqui é que durante 7 dias, no período de 7 dias, durou os ritos de investidura, para que Arão e os seus filhos tomassem posse ao ofício de Kohen Gadol e Kohanim, sumo sacerdote e os sacerdotes. Foi durante uma semana inteira, do dia 23 ao dia 29 de Adar, do ano 2449, a contar da criação. Durante todo estes 7 dias, né, o tabernáculo ele era montado e desmontado durante os 7 dias. Quando findou o 7º dia da investidura para o ofício, para o serviço a Hashem, certo? Foi a última vez que o tabernáculo foi desmontado desta semana específica, e no dia seguinte, que iria iniciar o 1º dia de Nissan, eles já estavam devidamente investidos no ofício de Kohen Gadol e Kohanim. Então, no 1º dia de Nissan, foi montado o tabernáculo, e aí ele permaneceu montado, até quando chegou o momento em que Deus, pelas nuvens, mostrava que era momento de andar mais uma caminhada, mais uma jornada. Aí o tabernáculo era desmontado para poder seguir à próxima etapa do estágio deles no deserto. Então, durante 7 dias, monta e desmonta o tabernáculo. Imagine o trabalho, né? Preguiça, não tinha lugar. Desânimo, também não tinha lugar. Por quê? Porque todos faziam um serviço do coração, um serviço de amor a Hashem. Certo? É isso que nós precisamos fazer todo dia. Ok? Uma outra coisa que nós precisamos observar aqui é justamente sobre o quê? A orientação de Hashem a Moshe toma um novilho como oferenda de pecado. Não esqueçamos, né? Muitas partes da própria Torá não estão na ordem cronológica. Até este momento, Arão e os seus filhos não tinham sido empossados para os ofícios de Kohen Gadol e Kohanim. Até esse momento, ainda não tinha acontecido o pecado do bezerro de ouro, e só após o pecado do bezerro de ouro é que eles seriam investidos para o ofício do sacerdócio a Hashem, certo? Então, até esse momento, nada disso tinha acontecido. Até aqui são as orientações daquilo que eles deveriam fazer. Então, Deus, como para ele o futuro é um eterno presente, ele já estava dando todas as orientações daquilo que deveria ser feito. E aqui a orientação foi: toma um novilho como oferenda de pecado. Novilho faz parte da criação de do gado bovino, boi vaca, simplesmente dizendo assim. Então veja bem, qual que era o sacrifício para o perdão de pecado? Não era cordeiro. Está entendendo? Não era cordeiro, era um novilho. E o novilho é exatamente o macho dos bovinos, que está exatamente no período de até 1 ano, né? O novilho. Então, qual que é a oferenda para perdão de pecados? Toma um novilho. Depois, em seguida, fala que
e 2 carneiros sem defeito, um para a oferenda de elevação e outro para a oferenda da investidura deles no ofício a Hashem. Ou seja, aqui, mais do que claro, né, nós sempre vamos encontrar, não somente aqui, mas sempre vamos encontrar o carneiro sem defeito como oferenda de elevação e não para perdão de pecados. Então, qualquer segmento religioso que diz que é preciso de um cordeiro para perdão de pecados, demonstra toda a ignorância bíblica. Demonstra toda a ignorância bíblica. Falta de conhecimento, falta de embasamento nas Escrituras, os 5 primeiros livros da Torá. Ok? Continuando, isso daí está no capítulo 29 de Êxodo, verso 1. Agora o verso 2. Além dos animais, toma 30 unidades de pão não fermentado, 10 pães não fermentados, feitos de um lote de farinha, cozidos em água fervente, assados e então fritos, com meio log de azeite de oliva, 10 bolos não fermentados, feitos de um lote de farinha, amassados com 1/4 de log de azeite de oliva, e em seguida assados. 10 biscoitos achatados, não fermentados, assados sem azeite, mas untados com 1/4 de log de azeite de oliva, depois de assados. Pincela o azeite sobre os biscoitos achatados, formando a figura da letra grega, lambda, que é uma forma de triângulo, uma forma triangular, ou uma forma angular também chamada, da letra hebraica kaf, inicial da palavra sacerdote, kohen. Tu o farás a todos de farinha de trigo fina. Tu os colocarás a todos em um único cesto, e os levarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros ao pátio do tabernáculo. Levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da reunião e os mergulharás em água, ou mikveh. Tomarás então as vestes e vestirás Arão com as calças, a túnica, o cinto, o manto de efode, o peitoral, e o cingirás amarrado às 2 pontas do cinto do efode. E porás o turbante sobre sua cabeça, e por cima do turbante porás o cordão do meio, do diadema sagrado, que é a lâmina de ouro, e então atarás esse cordão do meio aos 2 cordões laterais em sua nuca. E em seguida ungirás o tabernáculo, e tudo dentro dele com óleo de unção, e aspergirás esse óleo 7 vezes sobre o altar, e ungirás o altar e seus utensílios. E então formarás óleo de unção, e o derramarás sobre sua cabeça, e o ungirás, colocando um pouco mais desse óleo entre os seus cílios, e levando o óleo do topo de sua cabeça, através da testa, até uni-los a esse ponto, para formar o feitio invertido do mesmo desenho, com o que se pincelarão os pães usados na oferenda. A letra grega é lambda. Quando um de seus descendentes diretos se tornar sumo sacerdote, tu o investirás no ofício, ungindo de igual modo. Resumindo e simples de tudo, para todos entenderem com facilidade, sem pairar dúvidas. Azeite, ou conhecido, como diz o texto nos comentários de Rashi, o óleo da unção, o azeite da unção, só era usado para a consagração do sumo sacerdote, dos Kohanim, do tabernáculo no deserto, posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém, e os utensílios usados no Mishkan, o tabernáculo no deserto, ou os utensílios usados posteriormente no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Fora disso daqui, seria usado o azeite da unção
para os reis. E ponto final, não se usa azeite, óleo de unção para mais nada. Entendeu? Mais nada. Simples assim. Então o azeite de unção, o óleo de unção era usado somente nestas questões específicas e mais para a unção do rei. Fora isso, não tem unção para mais nada. Ponto final. Verso 8 do capítulo 29. Aproximarás seus filhos e os vestirás com suas calças e túnicas. As calças não são mencionadas explicitamente, porque sua principal finalidade é o recato, e não a investidura no sacerdócio em si. Tu os cingirás com cinto. Arão, depois de vesti-lo com sua túnica, e os seus filhos, depois de vesti-los com a túnica. E lhes colocarás as coberturas de cabeça. Empossarás Arão e seus filhos em seu ofício, vestindo-os com os paramentos sacerdotais. E essa investidura tornará deles o sacerdócio como estatuto eterno. Então ofertarás os 3 sacrifícios seguintes, oficiando como sumo sacerdote, mas vestindo apenas um manto branco, não o uniforme completo do sumo sacerdote, enquanto Arão e seus filhos atuarão como aqueles pelos quais se oferecem os sacrifícios. Primeiramente farás uma oferenda de pecado em nome deles. Essa oferenda se assemelhará à oferenda de pecado exigida do sumo sacerdote ou do sinédrio. Ou seja, qual é a oferenda exigida para o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ou para o sinédrio, que são os juízes sobre o povo? Então, qual é o sacrifício do pecado específico para o Kohen Gadol e o sinédrio, os juízes sobre o povo? Então, diz assim: porque será um touro, e sua carne será queimada completamente e não comida. Então, será um touro, e não cabra e nem ovelha, certo? Porque mais para frente nós vamos ver as orientações também sobre a classe do povo, né? Qual é o sacrifício de pecado para o Kohen Gadol, aqui nós já estamos vendo que é o touro, o sinédrio, que são os juízes sobre o povo, que é o touro que nós estamos vendo, qual é o sacrifício de pecados para o rei, e depois nós temos qual é a figura para perdão de pecados, qual é o sacrifício para o povo em geral. E quando nós chegarmos, nós já vimos em alguma paraxá anterior, e vamos ver mais detalhadamente no próximo livro da Torá, o 3º livro, Vaikra, Levítico. E nós vamos ver que para perdão de pecados para o povo em geral, é exatamente usado cabra e ovelha. No feminino, é a fêmea, não o macho. O macho seria cordeiro. Não é o macho. É a fêmea, que é a cabra ou ovelha. Mais detalhes quando estivermos lá no livro de Vaikra. E como a oferenda, o sacrifício de pecados é uma oferenda completa, portanto é um holocausto, então o sacrifício ele é queimado por inteiro, Então nós estamos vendo aí sobre essa questão de será similar a uma oferenda de pecado particular comum, pelo fato de que seu sangue será aplicado sobre o altar externo e não sobre o altar interno. O altar externo é aquele altar do pátio. Levarás o touro para a frente da tenda da reunião, e Arão e seus filhos apoiarão suas mãos vigorosamente sobre a cabeça do touro. Abaterás o touro diante de Deus, e isto é, em qualquer lugar do pátio externo do tabernáculo, contanto que seja ao leste da entrada da tenda de reunião. Aí esse sacrifício difere das oferendas de pecados comuns,
que só podem ser abatidos no norte do altar. Quando o abateres, recolhe seu sangue em uma bacia. Então subirás à rampa do altar, tomarás o sangue do touro e o colocarás sobre a saliência do altar. Em seguida descerás a rampa e derramarás todo o sangue restante sobre a base do altar. Subirás novamente a rampa e tomarás toda a membrana de gordura que cobre as vísceras do touro, isto é, seu estômago, o diafragma, com parte do fígado e os 2 rins, com a gordura em volta dele, e os queimarás sobre o altar. Queimarás a carne do touro com seu couro e seu excremento fora do acampamento. Apesar de todas as diferenças que apresenta com relação às oferendas de pecado comum, ele ainda é considerado oferenda de pecado. Tomarás então o primeiro carneiro e ofertarás como oferenda de elevação. Arão e seus filhos apoiarão as mãos vigorosamente sobre a cabeça do carneiro. Contudo, embora a oferenda de elevação comum deva ser abatida ao norte do altar, abaterás esse carneiro em qualquer lugar da metade oriental do pátio. Quando o abateres, recolhe seu sangue em uma bacia, e então tomarás seu sangue e, estando de pé no chão, o borrifarás da bacia sobre a metade inferior do altar 2 vezes, nos campos ao nordeste e no sudoeste. Assim, o sangue será visível nos 4 lados do altar, podendo-se considerá-lo ao redor dele. Cortarás o carneiro em pedaços, levarás suas vísceras e pernas, lavarás suas vísceras e pernas, subirás a rampa e porás as vísceras e as pernas em cima do altar, com seus outros pedaços e sua cabeça. Queimarás o carneiro inteiro sobre o altar, ele é oferenda de elevação para Deus. Portanto, diferentemente da oferenda de pecado, essa oferenda de elevação será oferenda de fogo, feita para agradar a Deus. E aqui nós encerramos a nossa quinta aliá. Aliás, a nossa 4ª aliá. Amanhã teremos a nossa 5ª aliá. Além das observações de Rashi que vimos até aqui, algumas coisas a mais que nossos sábios trazem para nós, né? Nos fala sobre, por exemplo, o papel da liderança que nós precisamos ter em foco aí também. Então, o povo judeu, para ele, o passado, presente e futuro estão indissoluvelmente ligados. Então, para o povo judeu, passado, presente e futuro são inseparáveis. O passado é um eterno futuro no presente. Dá para entender isso? Passado, presente e futuro estão sempre juntos. São inseparáveis ou estão indissoluvelmente ligados. Nada pode separar passado, presente e futuro do povo judeu. Por isso, esse grande enigma, mas é um simples enigma. O passado do povo judeu é um eterno futuro revelado no presente. Ou seja, em todo momento presente do povo judeu, a sua história, a Torá, está sendo o eterno presente. Certo? Então, dessa forma, a Torá, quando descreve, e nós vemos aí sobre os detalhes do serviço no templo, que apesar da sua destruição, né, há milhares de anos, permanece na realidade interior da consciência judaica. Então, Mishkan, tabernáculo no deserto, Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, isso jamais saiu da mente de todo e qualquer judeu. Ou seja, jamais saiu da sua alma. Ok? Então o templo está no passado, mas ele também estará no futuro. E nos ensina sobre o presente. Como se preparar para esse futuro.
Parte do serviço do templo era o fato de que todos os dias o Kohen Gadol entrava na sala sagrada do templo, onde as luzes da menorá de ouro estavam sempre acesas. A Torá descreve as roupas especiais que ele usava e delas podemos aprender algo sobre a natureza da liderança judaica. O Kohen Gadol era o representante espiritual de todo o povo judeu. Em nome deste, ele entrava no templo, onde a presença de Deus era revelada. Os sábios nos dizem que as suas roupas expressavam sua ligação com todos os outros judeus. Então as próprias vestimentas do Kohen Gadol tinham ligação com todo o povo judeu. Em cada ombro ele usava uma pedra de ônix encravada de ouro. Sobre as pedras estavam gravados os nomes das 12 tribos de Exorum, 6 em cada pedra, e uma corrente de ouro passando por cada pedra de ônix no ombro, que sustentava o peitoral do Kohen Gadol, conhecido como peitoral do julgamento, usado sobre o peito do Kohen Gadol. No peitoral havia 12 diferentes pedras preciosas, e em cada uma era gravado o nome de uma das 12 tribos. Isso significa que o Kohen Gadol carregava com ele os nomes das tribos e a totalidade do povo judeu. Certo? Então o Kohen Gadol, com a sua presença diante do Kadosh Kadoshim, do Santo dos Santos, a presença do Kohen Gadol diante do Todo-Poderoso, estava nele, na pessoa do Kohen Gadol, estava nele todo o povo judeu. Por isso que os sábios falam que o povo judeu ele é um organismo, é um coletivo de milhares e milhões de pessoas, pois essa é a promessa de Hashem para Abraham lá no princípio, quando disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas incontáveis, ou como os grãos ou o pó da areia à beira-mar. Então, na pessoa do Kohen Gadol estava ali toda a nação judaica. Todo judeu, desde o mais simples até o mais elevado, estavam ali com o Kohen Gadol. Certo? Quando o Kohen Gadol entrava no templo, isso servia como uma lembrança perante Deus, expressando o pedido para que ele lembrasse do seu povo e olhasse favoravelmente para eles. Então vejam bem que essa liderança do Kohen Gadol não era algo particular e nem de ordem familiar para ele e sua família. Não. O Kohen Gadol, ele representava todo o povo judeu, sem exceção, tanto praticante como não praticante. E era esta lembrança somente por causa daqueles justos judeus, o tzadikim, né? Os justos judeus. Então os justos, o tzadikim, né? Justamente, segundo os nossos sábios, falam que a presença do Kohen Gadol, por causa dos tzadikim, fazia com que Deus lembrasse não apenas dos justos, mas que lembrassem, pelo mérito dos tzadikim, lembrasse de todo o povo sem exceção. Então, dessa forma, esta era a lembrança somente por causa daqueles justos judeus que expressam de forma dedicada as nobres tradições do povo. Era só por causa deles? Não. Era uma lembrança para todo o povo judeu. Os sábios explicam que as vestimentas do Kohen Gadol conectava todo judeu. Então, quando o Kohen Gadol colocava as suas vestimentas sacerdotais para o serviço a Hashem, as suas 8 vestimentas, então nesse momento ele estava investido de todo o povo judeu. Então ele não estava ali sozinho, ele estava representando todo o povo judeu, tanto da sua época
como do passado, como também do futuro. Ou seja, passado, presente e futuro são inseparáveis para o povo judeu. Assim, outra roupa que ele usava era um manto azul. Na sua borda havia romãs feitas de lã colorida, dentro das quais havia sinos feitos de ouro. Quando ele andava, os sinos podiam ser ouvidos, talvez do mesmo jeito pelo qual ouvimos os sinos da coroa do rolo da Torá hoje em dia. Ou seja, as sinagogas do mundo inteiro, ela tem os seus rolos de Torá, e na parte superior dos rolos da Torá é colocado uma coroa, e dentro dessa coroa, que é a coroa da Torá, dentro da coroa tem sinos. E quando tem o movimentar dos rolos da Torá nas sinagogas, então se ouve os sinos, né, da coroa da Torá. Então isso significa, numa mensagem mais subliminar, mais profunda, mais espiritual, que o serviço do Kohen Gadol, entre aspas, de uma certa forma, continua acontecendo. O Talmud nos diz que as romãs são um símbolo para aquelas pessoas que se imaginam completamente afastadas do judaísmo. Elas podem pensar sobre elas mesmas como nessa situação. Mas os sábios afirmam que mesmo os mais afastados entre vocês são repletos de boas ações, como uma romã é repleta de sementes. Segundo os sábios, dizem que uma romã pronta, madura, ela contém 613 sementes. E estas 613 sementes correspondem exatamente aos mandamentos específicos para os judeus. Então, por isso, os sábios dizem que, mesmo o judeu não praticante, ele também é representado pela romã. Por isso que está ali na barra da vestimenta azul do Kohen Gadol. Então, tanto o praticante como o não praticante, eles são representados diante do Todo-Poderoso. Quando o Kohen Gadol entrava no santuário sagrado, ele também carregava com ele os judeus, todos os judeus, tanto os praticantes como os não praticantes, juntos com todos os outros, evocando a bênção de Deus para eles e despertando em todos eles seu sentimento de união com Deus. Então o serviço do Kohen Gadol, ele não era um serviço que fazia acepção de pessoas. Esse serviço que estou fazendo a ti, Hashem, é apenas para os praticantes. O resto esquece, só lembre dos praticantes, dos sadikim, os justos que estão acima de todos. E os não praticantes, deixa eles lá com a sua má sorte. Não tem nada disso não. O povo judeu é falado na forma singular. E o povo judeu é formado por milhões e milhões e milhões e milhões de judeus. Então, o Kohen Gadol representava todos eles, sem exceção, certo? E através das gerações, esta tem sido a função da liderança judaica. Pedir a Deus por bênçãos para o povo judeu e lembrar a todos nós que temos um grande poder espiritual. Bom, chegando nesse ponto aqui, então você pode dizer assim, bom, então tudo isso daí é só para judeus. Essencialmente sim. Essencialmente sim. Porém, você não pode esquecer, você está andando ombro a ombro com quem? Não tem aquele famoso ditado popular que diz assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Você está andando ombro a ombro com judeus? Apesar de você não ser um judeu, ser um Benei Noah, então, se você anda com judeus, então eu te digo, você faz parte do povo judeu. É o que a Torá e os sábios nos falam. Não temos como fugir dessa realidade. Então, quando nós vemos a aplicabilidade da palavra, da Torá e dos ensinamentos dos sábios com referência ao povo judeu, e você está dentro de Sofonias 3:9, abraçou o monoteísmo, abraçou as 7 leis universais,
está vivendo isto, então você está ombro a ombro com os judeus. Então, quem é você? Então você não pode se considerar um apartado, vamos assim dizer, do povo judeu, no sentido das bênçãos e das promessas ligadas, né, de Deus para com todos aqueles que venham abraçar o monoteísmo e andar ombro a ombro com os judeus. Não esqueçamos que os 10 mandamentos no Monte Sinai foram feitas com 620 letras. 613 para os judeus e 7 para os não-judeus. Portanto, o povo nos conta como um povo. Obviamente, para o filho primogênito, existem algumas investiduras diferenciadas para com os demais irmãos, certo? Mas fazemos parte da mesma família. Então esse era o papel da liderança, que nós podemos assim dizer, sobre o Kohen Gadol. E agora nós temos um exemplo que os sábios trazem para nós, que era também o papel de Mordecai, durante os tempos agitados em que foram comemorados o Purim. Vários judeus no vasto império persa, que hoje é conhecido como Irã, estavam profundamente assimilados. Ou seja, eles não eram praticantes, uma grande parcela, e outra parcela era praticante. Mas era, no seu todo, o povo judeu. Entretanto, Mordecai foi capaz de despertá-los para enfrentar a ameaça imposta por Hamã, de se levantarem por serem judeus. Eles tinham a chance de escapar convertendo-se, curvando-se para Hamã, e adorando, se eles quisessem escapar do perigo iminente. Mordecai, cuidando de cada judeu, foi capaz de inspirar a todos eles. Ele os fez reconhecer que não importa o quão afastado eles possam se sentir às vezes, a verdadeira realidade interior de cada pessoa é a faísca divina, a centelha divina dentro deles. Esse reconhecimento despertou a resposta de Deus descrita no livro de Esther, a milagrosa reviravolta pela qual o povo judeu foi salvo, né? E nós estamos aí vivenciando os dias de Purim, e por isso nós não podemos esquecer essa realidade, certo? Então, junto com os judeus, nós estamos vivendo uma fé monoteísta. E os faraós e os Hamãs dos dias atuais, eles não querem que você valorize Deus e família. Porque a família, ela é um todo. E quando se reúne as famílias na fé monoteísta, então se torna um povo só. E é por isso que o sistema atual, como sempre foi no passado, através de faraós e Hamãs em cada geração, e isso existe até os dias de hoje, eles querem exatamente fazer com que você não tenha a visão de Deus e a visão de família. Todo e qualquer sistema, por homens, por ideologias e por aí afora vai, que queiram destruir esses dois alicerces, eles são os faraós e Hamãs de outrora. Hoje, com personagens diferentes e roupagens diferentes, eles querem exatamente que isso venha cair por terra sem sombra de dúvidas, ok? Então, esta é uma realidade. Nós vimos aí, né, ontem sobre a questão das 8 vestimentas do Kohen Gadol, e vimos aí, né, cada vestimenta no sentido das suas representatividades, o que significa para cada um de nós nesta realidade aí, né? Então, as 4 vestimentas brancas que todo Kohanim usava e as 4 vestimentas douradas que somente o Kohen Gadol usava. Então, dessa forma, tivemos aí as 8 vestimentas sobre o Kohen Gadol, certo? E nós estamos vendo nessa nossa porção, Tetzavé, tu ordenarás
todas essas instruções que o Eterno traz para Moshe ensinar a Arão e os seus filhos, né? Nós vimos aí sobre a questão da palavra hebraica, né, para o óleo, o azeite, que é shemen, que está ligado exatamente à raiz 8 em hebraico, shemoné. E vamos primeiro então explorar essa essência entre o óleo e o número 8. Então nós vimos aí que o número 7 representa a natureza e o 8 é o sobrenatural, está acima de todas as coisas. Então o 8 ele representa o Ein Sof, o infinito, que é o próprio Hashem. E o valor numérico do nome essencial de Deus, né, Havaiá. O valor numérico do nome Havaiá, o valor numérico é 26, que pode ser reduzido, né? 26 você separa 2 e você separa o 6. E ao separar você soma. Então você tem 2 mais 6 que é igual a 8, que é o nome, está ligado ao nome essencial de Deus, Havaiá. Assim, o 8 é a essência numérica do nome de Deus, Havaiá. E esse nome está ligado aos milagres. Então a palavra shemen, que também significa gordura, nós vimos aí na leitura de hoje sobre a questão de gordura. Então, se a perfeição da natureza é 7, então a perfeição da natureza é 7. O óleo, a gordura, é mais que o estado natural do ser humano. Existiram grandes rabinos de tzadikim, justos, que se tornaram fisicamente gordos apenas pelo grande prazer divino de servir a Deus e experimentar a revelação sobrenatural de Deus no mundo. Isso pode ser chamado de obesidade santificada, né? Que são realmente os sábios e rabinos que se dedicam plenamente na questão de leituras, estudos, se fortalecem nesse conhecimento para trazer ao povo os ensinamentos, os aprendizados, né? Então, o primeiro versículo da nossa paraxá desta semana, Tetzaveh, que é capítulo 27, verso 20. Então, nós temos ali 15 palavras no versículo, certo? E essas 15 palavras, nós temos uma palavra no meio, que divide 7 para um lado, 7 para o outro. 7 para um lado, 7 para o outro, somados são 14. Mas a palavra central, né? Então aí somam-se 15. Então os nossos sábios trazem para nós da seguinte forma no hebraico, né? Veatá tetzaveh et bnei Israel, veikirhu eilecha shemen, zait zach katiti, lamaor, laaloti ner tamid. E traduzindo e tu ordenarás aos filhos de Israel que eles lhe trarão óleo puro de olivas, esmagada para se tornar uma luz, para acender uma luz eterna. Então nós temos aí, como falamos no hebraico, nesse versículo temos 15 palavras. E a palavra shemen, que representa o óleo, a gordura, certo? Ela está exatamente no meio do versículo, onde a sua direita tem 7 palavras e a sua esquerda outras 7 palavras. Então a frase do versículo acima, zemen, zait, zach, ou seja, óleo de oliva puro, também gira em torno do 8. Existem 8 letras na frase shemen, zait, zach, né? Que no hebraico, tudo sempre no hebraico dentro desse escopo, certo? Então, soletrado em hebraico, nós temos aí Shin, Men, Nun, Zain, Yud, Tav, Zain e Kaf, que se divide exatamente em 3, 3 e 2. Ou seja, nós temos aí 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Quando o 8 é dividido dessa forma,
o produto de seus componentes é 3 vezes 3 vezes 2 igual a 18. É máximo. Esta é a forma ótica de dividir um número. Quando cada letra da palavra Shemen e Zait é soletrada letra por extenso, então nós temos 2 conjuntos de 8 letras, que se divide exatamente em 3, 3 e 2. Então o Shemen ele é soletrado em Shin, Men e Nun. Soletrado por extensão nós temos Shin, Yud, Nun. Men, Men. Nun, Vav, Nun. E o Zait é soletrado como Zain, Yud e Tav. Soletrado de forma extensa, Zain, Yud, Nun. Yud, Vav, Dalet. E Tav, Vav. São os conhecimentos dos nossos sábios, das profundidades, né? Da Torá através dos números. Então os sábios eles dizem que começam assim a explicação da porção da Torá desta semana com o versículo do profeta Irmiarro, capítulo 11, verso 16, que define bem a propriedade da azeitona e explica por que o povo judeu é comparado ao óleo de oliva. E esta frase também tem 8 letras que se divide em 2, 3 e 3. Né? Então, a divisão desse versículo do capítulo 11, verso 16 do profeta Jeremias, que é dividido em 2, 3, 3, então diz assim, Zait Ra'anan, 2 palavras. Depois vem Iaf Peritoar, 3 palavras. Kara Hashem Shimicha, outras 3 palavras, né? Que traz a tradução como tranquila oliveira, cujo fruto é de bela aparência, tem Deus em seu nome. Tem Deus em seu nome, certo? Então, é os sábios trazendo aí que essa nossa paraxá, ela tem essa ligação com Jeremias capítulo 11, verso 16, e vem nos falando exatamente sobre a questão do número 8, que o número 7 é da perfeição da natureza em si, no seu geral, e o 8 é sobrenatural, chamando-nos a atenção que o azeite puro de oliva é algo sobrenatural, né? E de forma bem simples, resumindo, a Torá está esta essência para nós, porque através da Torá nós temos a revelação divina para as nossas vidas, ok? E gordura, ela é vestimenta. Os sábios trazem uma visão da gordura da seguinte forma, como vestimenta. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, verso 15, Israel é criticado por ter se tornado gordo, espesso e coberto. Nossos sábios dizem que esses 3 adjetivos correspondem às 3 gerações que precedem a revelação de Mashiach. Gordo, espesso e coberto. Baal Shem Tov, de Baal Shem Tov aprendemos que tudo tem 2 manifestações. Para cada interpretação negativa, também há uma interpretação positiva. O Rebbe de Lubavitch explica ainda que as 3 interpretações positivas dos adjetivos acima, que é gordura, espesso e coberto, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, traz a seguinte reflexão sobre esta questão. Primeiro, gordura, segundo, espesso e terceiro, coberto. Então, o primeiro, gordura, o nosso Rebbe diz assim, favorecimento pelo prazer nos mistérios da Torá. Então, os nossos sábios, os tzadikim, os rabinos, eles entram na profundidade dos mistérios da Torá. Por isso que realmente a sabedoria judaica, ela nos traz aquela questão que nós precisamos aplicar realmente para com os nossos rabinos que têm se dedicado cada vez mais ao estudo da Torá e têm trazido para nós os mistérios
da profundidade da Torá. Por isso que é importante nós estarmos aí trazendo a nossa Tzedakah também. Nós podemos dividir a nossa Tzedakah de várias formas. Entre elas, realmente, enviando a Tzedakah ou uma parte dela para o movimento Benei Noach, específico no nosso caso, né? Para o movimento Benei Noach, lá no Brooklyn, São Paulo. Você pode entrar lá, beneinoach.org.br, o site nosso ali, do Brooklyn, São Paulo, a sede, e você pode ver as formas com que você pode enviar a sua Tzedakah, certo? Isso nós estaremos fazendo com que cada vez mais os nossos rabinos, os nossos sábios, possam cada vez mais estar tranquilos, sendo cuidado das suas necessidades seculares através da nossa Tzedakah, para que eles possam se dedicar cada vez mais ao conhecer os mistérios da Torá e trazer à luz, à superfície, tanto ao povo judeu como aos não-judeus, o conhecimento desses mistérios. Por isso que o primeiro item, gordura, é o favorecimento pelo prazer nos mistérios da Torá. Então, o segundo adjetivo, que fala espesso, significa favorecimento pelas boas ações. Então, o favorecimento pelas boas ações. Por isso que o judaísmo é tido como ação e não algo passivo. Cruze os braços e espere cair o milagre dos céus. Não, é ação. Não adianta você dizer, eu creio no único Deus. Beleza, muito bem, começou bem. Mas vai parar por aí? Tem que ter ação. Em todos os níveis. Então aí você vai estar honrando realmente a sua emuná, a sua fé e confiança em Deus. O terceiro é coberto. É a revelação ao mundo dos segredos que estavam antes cobertos. De acordo com o nosso Rebbe, Menachem Mendel, esse adjetivo se refere especificamente à geração final antes da revelação do Mashiach. Então, dessa reflexão aqui, nós aprendemos que a gordura é uma cobertura, é uma vestimenta. Então, quando os nossos sábios dizem que, segundo Devarim 32:15, nos fala sobre gordura, espesso e coberto, né? Em que o Eterno critica a posição até então do povo judeu, os nossos sábios, no estudo posterior a isso, trazem para nós o conhecimento desses três adjetivos, que são três gerações que antecederão a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então essas três últimas gerações, elas estarão ligadas diretamente a esses três adjetivos: gordura, espesso e coberto. Gordura, favorecimento pelo prazer nos mistérios da Torá. Aí nós temos os nossos tzadikim e temos aí aqueles que se dedicaram outrora de forma profunda ao conhecimento dos mistérios da Torá. E foi revelado isso de uma forma superficial até então. E as demais, a sua porção ou proporção maior, ela foi retida, porque não era tempo ainda de revelar os mistérios da profundidade da Torá. A segunda geração, por isso que nós falamos sempre os nossos sábios, etc. e tal, porque faz parte dessa primeira geração aqui, das últimas três gerações. A segunda geração espesso é o favorecimento pelas boas ações. Dessa forma, o judaísmo, através dos seus praticantes nos quadrantes da terra, as suas boas ações, elas atingiram os quatro cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Porque a bênção sobre o povo judeu, ela se estende às nações. E aonde o povo judeu foi, levou consigo essas bênçãos para as nações que os receberam. Certo? E através disso daí, através desta geração,
o mundo pôde conhecer boas ações nas suas várias dimensões. A terceira geração, que é o coberto, ela vem exatamente fazer com que o mundo venha conhecer o que antes estava coberto. Dito isto, segundo os nossos sábios, que falam que é baseado em Deuteronômio, capítulo 32, verso 15, em que Israel é criticado por 3 adjetivos: gordo, espesso e coberto. E os nossos sábios, que são conhecedores das profundidades dos mistérios dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, então eles tiveram a revelação divina, que isso está ligado diretamente às 3 últimas gerações antes da revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Dito isto, nós então precisamos ver as 3 revelações, as 3 gerações para a revelação de Mashiach. Então vimos aí a gordura, o favorecimento pelo prazer dos mistérios da Torá, a semelhança de Baal Shem Tov, por exemplo, que ficou 13 anos numa caverna para ter as grandes revelações dos mistérios da Torá. A segunda geração, o favorecimento pelas boas ações. Nós temos visto aí através de vários anos passados que as boas ações dos judeus, elas se estenderam em benefício para todas as nações não judias. Tanto é que a maior porcentagem, 80% a 90% dos ganhadores do prêmio Nobel, ciências, matemática, literatura, tecnologia e por aí afora vai, certo? 80% a 90% ganhadores de prêmio Nobel são judeus. Ou seja, as suas boas ações têm atingido, alcançado, melhor dizendo, alcançado as nações, o mundo inteiro, né? Então, se por exemplo hoje os médicos, os cientistas dizem que, por exemplo, a paralisia infantil foi erradicada, quer dizer, terminou, graças ao quê? A vacina Sabin, porque a vacina da poliomielite, ela foi exatamente descoberta pelo Dr. Sabin, um judeu que trouxe essa benfeitoria para todas as nações. E isso se estende na medicina, na tecnologia, que tem beneficiado todas as nações. Se hoje nós estamos tendo live, graças a um e depois posteriores de outros judeus que vieram com a tecnologia, descobriu, aperfeiçoando, e hoje estamos aí, nesta live, por exemplo, né? Então, por isso que se diz assim, ó, quem é contra os judeus, os judeus não aceitam o povo judeu como o povo escolhido de Deus, e por isso critica, etc, né? E por aí afora vai. Então, se você rejeita o povo judeu, você precisa rejeitar as suas boas ações. Aí sabe para onde que você vai? Você vai lá para o esquinto da era da pedra. Bem lá. Se você não aceita o povo de Israel como o povo escolhido de Deus e através dele, conforme foi prometido a Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, se você não aceita isso, então você precisa rejeitar então as boas ações dos judeus. E aí você vai lá para o esquinto da era da pedra, da tal chamada idade da pedra. Quer dizer, você vai estar na obscuridade de tudo. Simplesmente você vira nada. Simplesmente isso. Certo? Então, por isso, essa segunda geração, ela está ligada ao favorecimento pelas boas ações, que tem alcançado de norte a sul, leste a oeste, todos os povos. E olha só como que é a promessa divina, disse a Abraão, que através de ti, quer dizer, através da tua descendência, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, por exemplo, hoje, todas as famílias que têm os seus filhos e não são acometidos da paralisia infantil,
todas as famílias são abençoadas através da descendência de Abraão. Por quê? Porque um dos descendentes de Abraão descobriu a vacina SABE, a vacina da poliomielite, que realmente veio erradicar a paralisia infantil. É ou não é uma das inúmeras boas ações que as famílias da terra têm sido abençoadas? Certo? Esse é o exemplo. Agora, a terceira geração que nos fala aqui, coberto, que é a revelação ao mundo dos segredos. Então, essa terceira geração coberta, ela está exatamente ligado à nossa geração. Por isso que o nosso Rebbe, o nosso grande mestre, o nosso grande professor, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, quando ele assumiu a liderança do Hassidismo, dos anos 1950 até 1994, e os seus grandes ensinamentos, a profundidade dos seus ensinamentos, somado com os sábios de outrora, através da Torá, trouxe para essa terceira geração e última geração a revelação dos conhecimentos, dos segredos dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quer a pessoa aceite ou não aceite os 5 primeiros livros da Bíblia, quer a pessoa acredite ou não, você está ligado a esta terceira geração antes da revelação de Mashiach. Portanto, o que nós estamos vendo principalmente nos últimos 15, 20 anos, do conhecimento, da profundeza, das profundidades, dos mistérios da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido para o mundo judaico como Torá e para o mundo não judaico, conhecido como evangélico cristão, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os seus mistérios têm sido revelados nesses últimos 20 anos. E por que tem sido revelado nesses últimos 20 anos? Porque somos, como disse o nosso Rebbe, somos a última geração sem Mashiach. Portanto, o justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach, ele se revelará nesta geração. Que seja para os nossos dias, que seja para breve, que seja para agora. Amém. Então, portanto, amados, essa gordura que significa aqui, que fala aqui o texto, ela significa a parte positiva no sentido de os grandes e maravilhosos segredos e mistérios revelados na atualidade para nós compreendermos verdadeiramente de forma mais pura e de forma mais completa qual é a boa vontade de Deus para as nossas vidas, para prestarmos a Ele um autêntico e verdadeiro serviço do coração, um serviço de amor. Ok? Pela graça bendita de Hashem, que nos conceda amanhã um pouco mais do conhecimento das profundezas da Torá que o Eterno tem revelado através dos seus sábios, dos seus tzadikim, dos justos. Ok? Encerrando por aqui. Shalom, shalom. Até amanhã.